Fala pessoal, meu nome é Fernando Canizawa, aqui fazendo mais um vídeo hoje para nós falarmos de flexografia. Hoje eu queria, na verdade, dar uma dica aqui de equipamento, um recurso que eu uso, semana fez 20 anos até que eu aprendi a usar esse equipamento. É uma lente semelhante a isso aqui, tem algumas marcas, né? Mas é uma lente que aumenta 100 vezes. Ela tem um valor bastante acessível, né? Você consegue, na lente dela tem uma régua, você consegue medir, por exemplo, clichê, né? Tamanho do ponto do clichê, e tendo o diâmetro desse ponto você consegue saber a porcentagem. Obviamente, tem muita gente que está assistindo aí, deve até ter, às vezes. Tem equipamento bem mais caro mesmo, tipo 50 vezes mais caro que esse aqui. Todo digital já, né? Que fotografa, mede, faz tudo, né? Mas isso aqui é uma opção muito acessível e bastante usual. Eu gosto muito de usar isso aqui, né? Como ele aumenta bastante, você consegue ver o diâmetro do ponto, consegue ver microcéus, consegue ver bastante coisa com esse equipamento. E eu fiz uma planilha, eu tenho uma planilha que eu uso há bastante tempo, até na época quando eu fiz, vou mostrar para vocês aqui. Na época quando eu fiz, né, eu atualizei ela hoje aqui, tinha feito até 54 linhas só, né? Isso foi em 2003, 2004? 2003, né? Estamos em 2023. Eu fui até 54 linhas e na época, né, quem ficou mais novo aí vai saber que era quase inatingível essa lineatura. Hoje a gente passa com bastante tranquilidade essa lineatura, né. Então aqui, você medindo aqui, eu fiz um vídeo também, vou colocar um cortezinho aqui, como é que eu fiz, né. Você vai medir lá o diâmetro do ponto com esse equipamento, né? Se você não sabe onde compra, eu tenho um contato com você manda aí para mim um WhatsApp, depois eu te passo. E aí do diâmetro em micras, e aqui vai estar a porcentagem. Por exemplo, se eu pegar aqui 40 micras com 54 linhas, o clichê vai ter 4%. É legal que, por exemplo, é uma dica, de repente você tem gravação interna, ou você quer aprimorar a sua conferência dos clichês, ou algum controle de qualidade, né? Ou enfim, no recebimento desses clichês você quer aprimorar, você quer fazer um outro controle, quer conferir alguma coisa. Então você consegue usar esse recurso, bastante usual, né? Tem alguns digitais, né? Mais barato inclusive que esse aqui. Eu, de ser bem sincero, não gostei muito das opções que eu vi não. Esse aqui é analógico e eu, embora sempre esteja buscando coisas digitais para trabalhar, esse aqui para mim ainda é melhor, né? Eu sei que às vezes tem gente que tem, até se quiser comentar aí o modelo que você usa de repente, mas é importante ter a régua, né? Uma reguinha que você consegue medir, você coloca lá o ponto e consegue medir. Vou colocar um pedacinho do vídeo aí, que eu fiz aqui na dependência da PMG, tá? Eu uso uma mesa de luz, então legal que você consegue medir tanto o clichê quanto a amostra. De repente você eu quero saber, no clichê deu lá, sei lá, 10% e na amostra impressa está dando 20%, por exemplo. Então você consegue comparar o ganho de ponto, né? É lógico, para medir a porcentagem com impresso no espectro é melhor, mas de repente é uma região que não está uma cor pura, né? Digamos, só a cor. Então você consegue medir só o ponto da cor que você quer saber para saber a porcentagem. Então é bem legal isso, tá? Vou colocar um pedacinho do vídeo aí, vocês acompanhem e eu volto aqui para explicar um pouquinho mais. Fala pessoal, então, isso aqui é a lupinha que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Aqui está na mesa de luz, eu gosto sempre de trabalhar com mesa de luz que é muito mais fácil a visualização. Peguei um clichê aleatório que a gente está produzindo aqui, não vou conseguir mostrar direito aqui na lente, vou tentar mostrar o melhor possível. Então eu consigo ver o ponto lá, a formação do ponto e medir. Esse tipo de lente aqui de equipamento, ele tem essa reguinha. Você consegue medir em milímetro, né? Micras e em polegadas. Eu sempre trabalho com micras, né? Então você consegue verificar aqui a lineatura, a porcentagem que está o clichê. Então, consegue medir aqui naquela planilha que eu mostrei, né? Que eu vou mostrar de novo agora. Você
consegue aferir o tamanho, pelo tamanho do ponto, você consegue saber a porcentagem que ele foi gravado. Então o legal disso aqui, por exemplo, você quer conferir um clichê, quer aprimorar a conferência do clichê, né? Quer aprimorar a conferência, quer comparar de repente uma amostra, sei que medir a porcentagem da amostra, o legal é usar o espectro, né? Mas de repente você quer comparar o clichê com o resultado que saiu. O da amostra também consegue medir, ó. Sei que o espectro é muito melhor, né? Mas de repente é uma área que não tem as tarjinhas e você quer comparar com o clichê, enfim, aqui você consegue ter uma noção bastante real do que está sendo impresso. Às vezes com o espectro não dá, né? Às vezes está com uma composição de pontos, enfim, não fica tão preciso. Com esse aqui você consegue. O equipamento é relativamente barato, né? Não é muito caro. Eu tenho um contato para adquirir, né? Depois, se vocês quiserem, é só me avisar. Por isso que a gente sempre recomenda colocar essas tarjinhas aqui na lateral, sabe? Para quê? Para acompanhar a medida de densidade, o ganho, né? E comparar até com o perfil de cor, com o test form. Então, bastante legal isso aqui. Bom, então, vocês viram lá que o vídeo é bastante simples, né? A usabilidade dela. Eu acho que o treinamento é bastante fácil, né? Um equipamento relativamente barato. Uso bastante isso aqui, né? Como eu disse, eu consigo ver calibração do laser, tamanho de ponto, enfim, tudo, né? Com custo bastante acessível. Isso aqui também... E eu fiz aqui uma animação para ficar mais fácil para entender. Por exemplo, lá no vídeo vocês viram que, embora não dá para ver muito bem, né, pela filmagem, eu tentei captar o melhor possível na câmera, mas vocês viram que tem uma reguinha lá. Você coloca lá a reguinha, mede o diâmetro do ponto. Medir o diâmetro do ponto, até citei 40 micras, você vem aqui na planilha, né? Então 40 micras com 60 linhas, por exemplo, tem 5%. Se fosse mais, né, você vai vir aqui, vai procurar se tivesse lá, sei lá, 125 micras com 60 linhas, 44%. Então você consegue medir isso com bastante precisão. Então, lá no ponto, eu fiz aqui um desenho em vetor para ficar mais fácil de entender. Essa área cinza aqui, ó, é a base do ponto. Então o ponto ele é um formato triangular, né? E aqui na foto você viu que tem uma bolinha. A bolinha é o topo do ponto. Essa base é a área mais cinza, né? É um quadradinho, parece uma colmeiazinha. É a base do ponto e o ponto do ponto. Então ali você consegue ver se o ponto está bem formado, se não está quebrando, né? Desde que esteja bem redondinho. Estando bem redondinho ali, o ponto foi bem formado, bem gravado e o clichê está bom. De repente, eu quero ver se o clichê ainda está bom, os pontos você consegue aumentar bastante, mais que a maioria dessas lupas que a gente compra nesse site de importação, aumenta bastante, você consegue ver com bastante precisão, consegue medir até, né? Então é bem legal esse equipamento. Então, até eu fiz um outro aqui, esse é na época do gravação analógica, que a gente trabalhava com isso aí. Na verdade a TMG nunca trabalhou, né? Mas quando eu trabalhei com gravação analógica, o pessoal fala muito ponto caído, né? Talvez esse tema não seja muito comum para muitos, né? Pessoal mais jovem de mercado aí. Então eu fiz aqui um desenho, né? Como eu mostrei, como o quadrado aqui, esse quadradinho, digamos assim, mais escuro é a base do ponto e o círculo é o topo do ponto, né? Ele tem que estar no meio, o círculo tem que estar bem no meio do quadradinho. Então, quando o círculo está no meio do quadradinho, quer dizer que o ponto está reto, né? Você imagina um triângulo, um triângulo, se a bola tiver, digamos, a ponta do ponto tiver mais torta, quer dizer que o triângulo não está certo, tá torto, né? Então aqui eu fiz um desenho, ó, ponto caído, ó, tá vendo? A base do ponto, quadradinho, com a bolinha, né, com o topo do ponto caído para o lado direito, no caso. Isso aqui é uma imagem até que gentilmente o Diego Souza da Dupont me cedeu. Isso aqui é a foto de um clichê com microcell, né? Você vê que os pontos aqui, é a foto dos pontos bem ampliada, você consegue ver a formação do ponto, tá vendo? É um triângulo. Então o ponto, se ele tiver com a bolinha que você olha por cima, não tiver centralizado, é porque caiu. Quando é gravação digital isso não acontece, né? Isso vai acontecer com gravação convencional, analógica.
Então aqui eu fiz um outro desenho também, né, que é um ponto bem formado, como eu disse, um triângulo certinho, né, lógico, o topo do ponto aqui em cima, e um ponto caído, que o pessoal falava bastante, né. Então, às vezes as lâmpadas não estão bem calibradas, enfim, o fotolito, né, às vezes não tá bem revelado, tem N fatores aí. Então isso aqui é para ter uma noção, um videozinho curto aí para falar sobre achei importante falar sobre isso, né? A gente fala tanto de controle de qualidade, às vezes fala em equipamento muito caro, e esse aqui resolve perfeitamente. Eu gosto de usar na mesa de luz, que eu acho mais nítido, né? Esse equipamento ele vem com a caneta de luz, até não está aqui, mas está uma caneta de luz, né? Então você bota a caneta aqui e consegue ver de forma bastante legal aí, tá certo? Eu acho bem usual, bem prático isso aí. Tá bom? Colocando meu telefone, meu nome, meu telefone, meu e-mail na tela. Se tiver qualquer dúvida, até sugestão de tema, enfim, ou quiser saber quem que vende esse tipo de equipamento aqui, só pode procurar, tá bom? Obrigado, viu?